Boa noite para você, que bom que a gente está junto para mais uma vez prestar um culto para Deus, não é? Obrigado, Renata e o Eduardo, pela música linda, não é? Um casal cantando, é gostoso de ouvir, não é? Há uma sincronia. Obrigado, Dr. Walter, pelas orientações tão especiais que sempre são trazidas aqui para todos nós. E aí, como é que foi seu domingo? Organizou algumas coisas em casa? Preparado para a semana de atividades? Ainda estamos em um desafio, não é? Diante de nós, mas a nossa fé, a nossa perseverança, ela continua firme, não é? A gente aqui na igreja tem seguido todas as orientações de saúde para prover esse lugar seguro para você vir. A gente sempre tem enfatizado isso, e que bom que você tem valorizado esse momento e tem vindo à casa de Deus. E você que está em casa, não pôde vir, ou está em outra cidade distante, seja bem-vindo. É muito bom ter você com a gente. Hoje é um dia que a gente tem deixado sempre, o último domingo do mês, para falar sobre família. A gente tem trabalhado esses temas relacionados à família. E eu queria começar com vocês esse momento falando sobre família. Então convido você aí para abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 a 7. Enquanto você abre a Bíblia, eu vou estar aguardando para a gente ler juntos aqui. Enquanto você está encontrando o texto, eu queria partilhar com vocês algo que eu acho que vai ser a solução para muitos problemas que a gente tem tido em famílias. O tema da nossa mensagem hoje é um tema bem conhecido, porque a gente sabe que esse lugar, casa, é onde todo mundo vai, que descansa, que ali tem segurança. Então, nosso tema é de casa. O assunto de hoje é de casa. Quando tinha alguém que está com a gente, é mais próximo, e aí acontece algo assim, por exemplo, ficou alguma coisa suja, aí o que a gente fala para alguém que está meio constrangido? Não preocupa não, fulano é de casa, não é assim? É alguém que já está na nossa intimidade. Então nosso assunto aqui hoje, ele é de casa, é um assunto que visa falar daquilo que é fundamental para a família, para a gente poder ter uma família feliz. Então se sinta em casa para falar de um assunto que é de casa. E eu queria dar para vocês uma solução. Casamento, família é a maior bênção de Deus para nós. As grandes empresas hoje, elas têm trabalhado o que eles chamam de alinhamento de esforços. Existem reuniões de alinhamento da missão com o propósito da empresa para atingir as suas metas e objetivos. Há vários livros que têm sido publicados, existem no mercado sobre a importância do alinhamento. Alinhar é importante, precisamos de alinhar o carro, alinhar as ideias, alinhar os propósitos, para que a gente possa alcançar os objetivos esperados. E aí eu pensei, bom, o que a gente poderia fazer interessante para alinhar o casamento? Eu queria trazer uma ideia para vocês aqui, que eu descobri nas férias. Olha, eu acho que vai ajudar muita gente aqui. Como colocar seu casamento na linha? Todo mundo quer começar bem o ano 2021, não é? Já pensou se alguém te pudesse dar uma resposta assim simples, mas com muito efeito para você colocar seu casamento na linha? E eu descobri isso nas férias. Eu já pedi autorização à minha esposa, eu queria partilhar para vocês. Olha, é infalível isso, hein? Se fizerem isso, dá certo. Vocês acreditam? Então eu queria partilhar com vocês, porque não adianta ficar falando, tem que mostrar. Essa é a maneira de colocar o casamento na linha. Eu esperava riso de vocês agora, né? Será que tem uma fórmula para colocar o casamento na linha? Se for colocar na linha do trem é fácil, né? Lá em Minas Gerais temos uma igreja bem em frente à linha de trem, do transporte que vem de Brumadinho e passa ali uma cidade chamada Carmo do Cajuru, bem em frente assim. Tem hora que a gente está louvando a Deus, ouvindo a mensagem, tem que dar um tempo, porque o trem passa aquele barulho, aí tem que esperar um pouco para conseguir continuar a adoração a Deus. E aí a minha esposa falou, vamos tirar uma foto ali. E aí tiramos, eu fiquei pensando, é tão fácil fazer isso, né? A gente quer alinhar, é só ir para a linha, mas não é esse tipo de alinhamento que a gente está precisando, não é? É um outro tipo de alinhamento que a gente precisa.
alinhamento dos propósitos, alinhamento dos esforços dentro de casa, para a gente poder superar as dificuldades. Então, vamos ler o que diz aí para nós. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7. Vamos ver o que a Bíblia diz? Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar e ao levantar-se. Sem dúvida alguma, esse texto ele é uma grande referência bíblica da necessidade do diálogo dentro da família. Quando a gente fala sobre o ensino, é impossível falar de algo que não envolve conversa, troca de ideias, tempo juntos, tempo de qualidade juntos. E é por isso então que eu queria mostrar duas imagens para vocês. A imagem do que tem acontecido e a imagem do que precisa acontecer nas famílias. Essa imagem é muito comum hoje, não é? É interessante, você anda por aí e você não consegue ver as pessoas mais. A gente não consegue mais ver totalmente porque a máscara impede. E os olhos, que é a única coisa que dá para a gente ver, estão geralmente para baixo, porque a pessoa, mesmo andando, quantas vezes até eu já fiz isso, né? Tentando responder alguma coisa, olhando para baixo, que pode até trazer um problema. Uma vez eu vi um vídeo de uma mulher no shopping, andando, mexendo no celular, e ela se descuidou, tinha um tipo de chafariz, uma área bonita no shopping, ela não percebeu e ela tropeçou e caiu dentro da água lá, não era raso, mas se molhou toda, perdeu o celular. O fato é que a gente está tão, hoje, fissurado nas telas, que elas estão dominando a gente. E o momento que era para a família estar talvez conversando, brincando, interagindo, cada um está no seu dispositivo, conectado, vidrado. É uma cena muito diferente, não é? Sem dúvida alguma, nós precisamos tirar esses equipamentos e criar momentos para a família conversar. Essa imagem do pai e da mãe fazendo o sinal do telhado da casa mostra que ali é um ambiente seguro para as crianças desenvolverem. Ali há o respeito, ali há o amor, ali há a comunicação. É bem diferente de você estar segurando o dispositivo e olhando para baixo. Ali não, o olhar para cima, mostrando de onde vem a segurança, mas ao mesmo tempo se unindo, mostrando que enquanto permanecerem juntos nesse ideal, vencerão os desafios. Aí eu fiquei pensando, conversei até com a minha esposa, quais os temas que a gente precisa trabalhar melhor dentro de casa? O assunto é esse, é de casa. O que a gente precisa? Será que a gente precisa saber mais sobre questões sanitárias? Será que estamos precisando saber mais sobre protocolo de segurança? Será que a gente precisa? Isso é importante, como lavar as mãos, os cuidados que devemos ter, mas que temas precisam ser melhor abordados dentro de casa, na família? E eu queria apresentar para vocês alguns temas esses que sem dúvida alguma não podem falhar na conversa da família. Algumas pessoas às vezes falam, eu não tenho o que conversar, eu vou te dar alguns motivos para conversar. Você pode estabelecer a semana, algum horário, algum momento para conversar isso. Precisamos como família ter esse espaço. Você pode fazer isso, quem sabe no final do dia, no início do dia, pode ser curto, ou escolha um dia como o sábado. Sábado dia especial, já não tem o trabalho secular, 24 horas com Deus, então escolha uma parte do dia, seja na sexta à noite ou sábado à tarde, e vão criar uma agenda. E a proposta da agenda está aqui, alguns temas que podem ser trabalhados de forma progressiva. Que temas? São muitos, sem dúvida alguma a gente poderia trazer aqui vários aspectos, mas eu queria enfatizar pelo menos 5 tópicos, que na minha visão, para esse momento, são os mais importantes. Primeiro assunto, precisamos conversar em casa sobre o uso de redes sociais. Qual foi a última vez que você conversou, seja com o seu cônjuge, com o seu filho, sua filha, com o seu marido, com sua esposa, com sua namorada ou seu namorado, com seus irmãos, sobre redes sociais? A gente usa redes sociais, mas
Consegue lembrar a última vez que você conversou com as pessoas da sua intimidade sobre isso? Você tem visitado as redes sociais da pessoa da sua intimidade? Da sua casa? Você tem acompanhado o que essa pessoa tem postado e as pessoas da sua casa acompanham o que você posta? Para talvez ajudarem com um auxílio ao bom senso, ao juízo? Eu queria mostrar para vocês alguns dados que me chamaram muita atenção. Nós temos hoje, estamos caminhando aí para quase 8 bilhões de habitantes no planeta. Quase 8 bilhões. Eu lembro quando a gente falava de 6 bilhões, estamos chegando a quase 8 bilhões. E olha que interessante, nós temos mais de 5 bilhões de aparelhos como esse, que hoje todos têm, uns um pouco mais modernos, outros um pouquinho mais simples. O importante é que hoje tornou-se uma ferramenta essencial. Todos os órgãos públicos têm seus aplicativos para poderem facilitar, e isso tem, de fato, trazido um ganho tremendo. Mas olha, a estatística diz que dessas 5 bilhões e 190 milhões de pessoas que têm o smartphone, usam a internet diariamente mais de 4 bilhões de pessoas, todos os dias usam a internet. E outro dado interessante é que quase 4 bilhões delas têm inscrição em alguma rede social. É muita gente conectada, são muitas possibilidades, mas também muitas dificuldades. Outro dado importante, agora falando do nosso país, o Brasil. Olha que interessante esse dado. No Brasil, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, bem mais do que isso, mas esse dado foi feito em janeiro de 2019. Nós temos 215 milhões de aparelhos registrados. Então, temos mais de um aparelho do que o registro último de habitantes no Brasil. Outra coisa, desses, quase 150 milhões usam a internet todos os dias. O outro dado, 140 milhões de brasileiros têm inscrição em alguma rede social. Quase 70% da população. E que usam aí o dispositivo, o celular, para acesso à internet, 130 milhões, 61% da população. São infinitas possibilidades, né? Mas também revelam que há, sim, uma certa tendência a ficar mais no virtual do que no real. E aprofundando esses dados ainda do Brasil, olha que interessante. Nós temos aqui agora, eu quero mostrar para vocês, qual é um dos apps mais instalados e buscados no nosso país. Você deve conhecer ele, é esse aqui, ó, o TikTok. É um negócio assim, eu já vi uma vez ou duas, você vai passando e tem um vídeo engraçado, e você passa outro, e quando você olha no relógio, já foi algum tempo. E não para, são milhões e milhões, e estão sendo publicados a todo momento, simultaneamente, e eles vão pegando por interesse, e vão selecionando, e vão colocando ali, uma coletânea de vídeos que não se acabam. Olha que interessante esse dado, já são cerca de 7 milhões de brasileiros, esse número já aumentou, já está desatualizado, que usam regularmente o tal do TikTok. 7 milhões, é uma rede social muito nova, muitos nem classificam como rede social, mas é colocada como um dos itens de maior apreciação entre adolescentes e jovens, público médio entre 16 e 25 anos de idade. Quase 75, 80% dos usuários do TikTok têm essa idade. Foram feitos somente agora no último ano, 2020, pasmem, 2 bilhões de downloads do TikTok. Uau! 1/4, quase ou mais, do planeta Terra instalou TikTok em 2020. Já pensou? Todo mundo em casa, às vezes entediado, quer ver alguma coisa, TikTok. Mas será que é o melhor para fazer? Será que não poderia criar outras alternativas? O TikTok é muito conhecido e aqui tem um dado a mostrar que ele ficou mundialmente conhecido como a nova
nova, olha a palavrinha aí, nova rede social que fez mais barulho em 2020. É porque, na verdade, ele não informa muita coisa, ele é mais entretenimento. Normalmente uma rede social, ela traz informações, troca de diálogos, mas ele tem mais, porque as pessoas, elas dramatizam, elas criam. TikTok, para quem não conhece, talvez em detalhe, você pode criar, editar vídeos e fazer algumas pequenas mudanças ali de tela, criar algumas coisas diferentes que possam promover a divulgação, o interesse de outras pessoas. Artistas, pessoas da mídia, usam para tentar potencializar o seu marketing pessoal. Mas a questão que fica com tudo isso, como é que temos lidado com isso em casa? Como é que você tem conversado sobre redes sociais em casa? Qual a idade dos seus filhos? Eles têm rede social? Você acompanha o que eles publicam? Se estão no TikTok, que vídeo eles estão vendo ou estão publicando? Você tem visto que eles colocaram a última foto no Instagram? Ou qual foi a última publicação? Hoje dizem que Facebook é para as pessoas mais velhas, né? É de mim para frente que usa Facebook, os jovens usam o Instagram. E aí? Você tem acompanhado isso? Ou você olha a playlist do Spotify do celular do seu cônjuge? O que ele e que ela escutam? Sabe, a gente precisa conversar mais sobre isso. Os nossos diálogos precisam envolver rede social. E quando a gente fala sobre celular, com tantas possibilidades, para quem é menor de idade, juvenil, adolescente, que cuidados eu devo tomar? Primeiro importante conselho que eu queria deixar para esse domingo especial da família: veja com mais sabedoria o melhor momento para entregar um aparelho desse para o seu filho ou para a sua filha. Veja o melhor momento. Nós precisamos ter mais cuidado. Às vezes queremos ofertar o melhor para os nossos filhos e nós acabamos muitas vezes criando problemas para eles na sua vida agora e muito mais na fase adulta. Há muitas famílias que precocemente colocam esses aparelhos nas mãos dos seus filhos, que são ainda muito imaturos e despreparados para usar essa tecnologia somente para o bem. Nós acompanhamos situações que envolveram perdas de vidas, desafios que levaram ao suicídio de adolescentes, a crimes cometidos por adolescentes, tudo pela influência dos smartphones. Existem também outras maneiras. Eu preciso ter o contato, comunicação. Tudo bem, precisa ter o contato? Faça como eu faço com a minha filha, pois só minha filha tem celular, meu filho, 12 anos, não tem celular. Instale um aplicativo de controle. Eu uso esse aí, não estou recebendo nenhum real de publicidade, mas eu compartilho esse. Tem um ótimo plano gratuito, e se você puder pagar um pouquinho vai ser melhor. Safe Kids, é excelente. É interessante que você delimita não apenas o que ele pode ver, o que ele pode acessar, mas a hora que pode ou não utilizar o equipamento. Há um mapeamento da semana. Na segunda-feira, entre 7 da manhã e 3 horas da tarde, não consegue ver nenhuma rede social ou acessar a internet. Só atender o telefone se eu ligar para ele ou for alguma situação de emergência. O celular está ligado, mas as outras funções são bloqueadas. Se pesquisar uma palavra que é imprópria, e há uma série que o vocabulário é aumentado e os pais contribuem para isso, ele bloqueia imediatamente e envia uma notificação para o pai: seu filho tentou fazer uma pesquisa inapropriada. Eu marquei uma área onde a minha filha estuda, e aí uma vez ela esqueceu de me comunicar que estaria saindo com as preceptoras da escola para comprar alguns itens de uso pessoal no mercadinho que ficava fora da escola. E eu marquei o perímetro onde deveria ficar o celular. Quando ela saiu com o celular, eu recebi um aviso: sua filha está fora do perímetro. Quando eu fui olhar,
Em tempo real, o GPS mostrando, ele colocou uma olho, eu fiquei desesperado. Raptaram minha filha, estão levando ela para fora do colégio. Ligo para a preceptora e aí identifico que ela estava acompanhada, mas houve uma falha em não me avisar, estava saindo do colégio. Então, sabe o que o seu filho pesquisa, o que ele olha? Tem pais que entregam o celular, não fizeram isso. Pornografia, imoralidade, drogas, práticas impróprias, ensinos que levam a várias outras questões problemáticas, que a criança, o juvenil e o adolescente não estão sendo bem direcionados, porque são temas que têm que ser trabalhados em casa primeiro, por quem é de confiança e sabe prover o melhor para o seu filho. Acompanhe melhor as redes sociais dos seus filhos. Uma vez acompanhando a rede social de uma pessoa da família, vi que estava postando alguma coisa ligada à bebida alcoólica, e a mãe não tinha a menor ciência disso, mas estava na rede social. É uma coisa em casa e outra coisa totalmente diferente na rede social. Não poderia ser diferente se os pais acompanhassem? Primeiro tema a conversar dentro de casa, converse sobre redes sociais. E o cônjuge? O que está sendo publicado, postado? O que está sendo partilhado? Uma vez conversando com a esposa, falou: pastor, conversa com o marido, eu não aguento mais. Olha, a maioria são seguidoras e fotos de mulheres, assim, um pouquinho menos sem roupa. E quando eu vou olhar, pastor, acompanhar, é um monte de curtida. Ele curte as fotos que elas postam. Amiga, esposa, mãe, você está acompanhando a rede social do seu marido e maridos acompanhando a rede social da sua esposa? Muitos problemas começam assim. São pequenas atitudes que levam ao momento onde o casamento já não tem mais solução. Com quem conversa? Quais os contatos? Lá em casa, celular meu da esposa, eu sei a senha dela, ela sabe a minha senha. A gente coloca a senha por causa dos nossos filhos. Porque como no nosso celular não tem um aplicativo de controle, nós que controlamos o da minha filha, então a gente coloca para eles não acessarem alguma coisa indevida a partir do nosso dispositivo. Mas eu sei a senha da minha esposa sabe a minha senha, a minha biometria está no celular dela, e a biometria dela está no meu celular. Não há segredos. Larga o celular, fica com medo, olha e esconde. O cônjuge que faz isso é alguma coisa estranha? Precisamos abrir esse tema dentro de casa. O segundo tema que precisa ser conversado em casa é falar sobre o impacto dos relacionamentos afetivos. É uma pena que o tempo não permite, mas eu trouxe uma série de textos bíblicos para cada tema desse. Você já conversou, qual a última vez você conversou com seus filhos ou em casa sobre a escolha de amigos? Você deve conhecer vários versos bíblicos, eu queria ler com vocês pelo menos um de cada um desses conselhos aí. Agora o Salmo 1, você conhece, é um salmo lindo, e olha o que diz o Salmo 1: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. É como a árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. Esse salmo fala sobre o poder da influência daqueles que estão conosco. Qual a última vez que você conversou com os seus filhos sobre isso? A escolha das pessoas com as quais a gente se relaciona de maneira mais próxima. A gente deve ser uma influência para os outros, mas se a gente se envolver demais com as pessoas que não têm o mesmo princípio que a gente, a correnteza vai puxar para o seu lado. Vai ser difícil você entrar na correnteza e achar que você é muito fortão ou fortuna para poder arrastar todos para o seu lado. A tendência é você ir relevando, negociando isso, negociando aquilo. Quando pensa que não, você saiu dos princípios, do ideal de Deus para a sua vida, do seu compromisso com Deus. Ensine os seus filhos a escolher os amigos, a olhar para as escolhas que eles fazem e entender que essas escolhas e o relacionamento com eles pode fazer com que essas escolhas
também sejam as nossas escolhas. É bom quando você tem algum amigo, uma pessoa que te incentiva, por exemplo, a atividade física. Você está desanimado e a pessoa fala, olha, não, eu fiz isso, foi muito bom, partilha a imagem, está fazendo alguma atividade, você se anima, eu também vou, meu amigo está fazendo, minha amiga, eu vou fazer, eu também quero poder me desafiar. Agora é ruim quando há pessoas que te chamam para fazer aquilo que não deve, te incentivam a fazer um uso de algo que deprecia a sua saúde, ou que pode trazer prejuízos irreparáveis para o seu casamento, para a sua família. Escolha melhor os seus amigos, ensine seus filhos a escolher os seus amigos, converse sobre isso, conheça os amigos dos seus filhos, conheça os pais, a família deles, dialogue, abra esse tema e repita. Uma coisa que eu tenho aprendido com juvenis e adolescentes em casa, eu tenho os dois agora, os dois entraram na adolescência, precisa se repetir mais de 10 vezes para entender. Eu achava que falando uma vez, no máximo 2 era o suficiente, mas não, tem que falar muitas e muitas vezes. Uma vez meu filho fez algo, mas eu não te falei, pai. Ah, pai, eu não lembro, não entendi. Aí eu agora entendi que eu tenho que repetir, falar e falar e falar. Ah, aí vai entender. Pode ser que ainda assim cometa o erro, mas vai ser menos comum do que se eu não tivesse falado de forma tão enfática. Um terceiro assunto para conversar em casa, converse sobre a família. É de casa, tem que falar o quê? Da família. Há tantos textos, é uma pena que o tempo não permite. Olha, Gênesis 2, capítulo 24, deixará o homem seu pai e sua mãe, e então se unirá a sua mulher, e serão os dois, homem, mulher, uma só carne. Fale isso. A Bíblia, meu filho, a Bíblia, minha filha, ensinam que é uma família. Começa com o seu núcleo principal, que é o casal. E casal, meu filho, casal, minha filha, é um homem com uma mulher. A Bíblia ensina isso, entendeu? É de casa. Tem que ensinar isso, tem que conversar. Porque o mundo, com suas séries, propagandas, com seus filmes, ensina outros tipos de formação familiar. Mas Deus mostra qual é a família bíblica. Nós somos o povo da Bíblia. Temos que conversar sobre família em casa. Se ele vem com alguma dúvida do que viu, aprendeu na escola, ou que ele viu na rede social, ou de uma família, do amigo ou da amiga, pai, mãe, converse, respeite, aceite como cada um tem a sua própria decisão, cada um é responsável pelas escolhas que faz. Mas, meu filho, a Bíblia ensina assim. O plano de Deus é esse. Não faça alguma piada, não critique, respeite, mas saiba qual é o ideal de Deus. Não sei porque alguns pais têm medo de conversar isso. Precisa conversar, precisa tratar desse assunto. Há vários outros textos que reforçam, Cristo faz menção a isso, a união da família, o homem com a sua mulher. E o Colossenses 3, anota esse texto e lê em casa com a sua família. Acho que é bom a gente ler, eu não poderia deixar de ler isso com vocês. Qual é a participação de cada membro da família para a felicidade da família? Colossenses capítulo 3, verso 18 a 21, vamos ler esse, vale a pena. Colossenses capítulo 3, versos 18 a 21. Colossenses capítulo 3, versos 18 a 21. Esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Maridos, amai vossa esposa, e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Pais, não irriteis os vossos filhos, para que não fiquem desanimados. Viu aí? Cada membro da família tem um conselho de Deus, e seguindo esse conselho a família vai ser alinhada. O alinhamento da família está aqui. Um dos muitos textos que promovem o alinhamento da família. Qual foi a última vez que você fez uma releitura disso? Gente, vamos tentar rever aqui a nossa participação, para a família ficar legal, para todo mundo estar bem. Então, olha,
Vamos lá, a parte da mamãe, a parte do papai, a parte do irmãozinho, do filho, da filha. Precisamos de fazer isso, conversar sobre o que é ser família, conforme o plano de Deus. Qual outro tema que temos que conversar? Converse em casa sobre o grande conflito. Não é falar sobre um livro que tem esse título, é falar que estamos envolvidos em uma grande luta entre o bem e o mal. Converse na sua família sobre por que existe o mal. Já explicou para os seus filhos? Explicou para o seu cônjuge? Se ele não tem a mesma fé que você, já conversou? Tratou esse assunto? Por que sendo Deus amor, existe o mal? Converse. Há vários textos, Ezequiel 28, Isaías 14, Apocalipse 12, mostram a origem do mal. Conversem sobre o livre-arbítrio. Deus é um ser de liberdades. Lá em Deuteronômio 30, 19, propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolha, pois, a vida. Deus é aquele que nos dá a decisão. Ele não decide por nós. Ele nos criou como seres livres. Converse sobre isso em casa. Olha, filho, a gente tem esse ideal. Você um dia vai tomar suas próprias decisões. Mas olha, Deus ele sempre dá para nós aquilo que está de melhor. Se a gente seguir o que Deus oferece, vai ser o mais proveitoso para a nossa vida. Ensine, converse em casa, dentro desse tema geral, sobre o plano da redenção. Por que Cristo teve que morrer? O que significa isso? Por que tem cordeirinho que fala que tinha que morrer lá no Velho Testamento? E por que Cristo veio para morrer por nós? Converse, explique. Há vários textos sobre isso. Gênesis capítulo 3, João 3,16, são alguns dos mais destacados. Falar sobre a lei e a graça. Olha que tema bom. Vai conversar sobre isso. Como é que a gente relaciona as duas coisas? A lei de Deus, a graça de Deus. E aí? É para obedecer à lei ou para descansar somente na graça? Há pregadores de igrejas grandes que falam, cuidado com esse povo aí que eles só pregam a lei. Mas o que a Bíblia diz? Vamos ler a Bíblia. Êxodo 20, Romanos 3, Romanos 6. Leia a Bíblia. Conversem juntos em casa. Tirem dúvidas. A volta de Jesus. Qual foi a última vez que você conversou em casa sobre a volta de Cristo? Como é que vai ser? Tem gente dentro da igreja adventista que ainda acha que Cristo vai arrebatar secretamente as pessoas. Vai sumir um, vai sumir outro, o mundo vai continuar se destruindo. Isso é um conceito fora a igreja adventista, dispensacionalista, oriundo de movimentos evangélicos que não se firmam na verdade. Quando Cristo voltar, todo olho verá, tem Apocalipse capítulo 1. Os mortos, confiantes em Deus, ressuscitarão primeiro, depois os vivos transformados, e os dois grupos juntos, no mesmo instante, sobem ao encontro do Senhor nos ares. Está a Bíblia escrito claramente. Por que você não conversa sobre isso? Mas teve novela, tem série que fala do arrebatamento secreto. Tem outros que acreditam que morreu, mas vai ter uma segunda chance, tem uma reencarnação, tem um local intermediário, mas a Bíblia não ensina isso. Conversa sobre isso, trate esse tema. Outro tema para a gente ir concluindo sobre o que conversar em casa, converse em família sobre qual é a nossa missão. Qual é a missão de uma empresa que fabrica calçados? Alcançar mais clientes, produzindo os melhores calçados do mercado. Uau! Olha o novo modelo daquela marca, confortável, viu? Lindo e confortável. Aí amigo, nossa, e onde você foi que encontrou? Foi assim, uma promoção, olha, pesquisei, é o melhor. E a nossa missão de vida, qual que é? Qual que é a nossa missão? A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, verso 13 e 14, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Precisamos brilhar, precisamos dar sabor, precisamos conservar princípios e não quebrá-los. Por isso que é colocado que somos o sal. O sal não conserva o alimento para durar muito tempo? Precisamos conservar os princípios da palavra de Deus. A luz não brilha quando está tudo escuro, trazendo claridade ao ambiente, distinção, identificação do que está acontecendo?
Temos que ser assim no mundo que está cada vez mais escuro. Precisamos cumprir a nossa missão. A Bíblia diz em Mateus 28, a gente tem que fazer seguidores de Cristo. Só pode fazer um seguidor de Cristo quem segue Cristo. Precisamos pregar as últimas mensagens desse mundo, anunciando que o juízo vem, Cristo voltará. Porque falta pouco tempo, e devemos adorar aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. E a marca da besta não é a vacina contra a Covid-19. Será que tem alguém que pensa que ainda é? Olha, tem um chip líquido que está sendo inserido aí na seringa, é a marca da besta. Tira isso da cabeça. A marca da besta é um consentimento intelectual, aceitando os intentos daquele que se colocará no lugar de Deus. São ações cooperando a favor da mudança clara ao desígnio da lei de Deus. Não tem nada a ver com a tatuagem, com um chip, ou qualquer outra invenção que colocam por aí na internet. Você é um membro de uma igreja que crê na Bíblia, não na especulação, não na invenção. Cuidado! Eu falo isso porque eu recebi de gente da minha família esse negócio. Que tristeza! Gente, precisamos olhar para cá, ó. Não para aqui. A nossa fonte está aqui, ó. Até tem a Bíblia aqui, mas quando eu falo isso, que eu me refiro a essas fontes imensas que existem por aí, destituídas da verdade. Converse em casa sobre a nossa missão. A gente está aqui, meu filho. Aqui, minha filha. Por um pouquinho de tempo. Esse mundo não é o plano de Deus para nós. O mundo de Deus para nós não tem pandemia. Não tem Covid-19, 20, 21, que lá inventa, exista por aí. É um mundo perfeito, de paz, de união entre as pessoas, de respeito. Agora a gente precisa confiar em Deus, viver o plano dEle, obedecer a sua palavra e experimentar um crescimento diário, porque Ele está voltando. Converse isso em casa. Olha, lá na escola, onde você for, seja influência para os seus amigos. Seja influência para aquelas pessoas da família, seus priminhos, que não estão vivendo isso, meu filho. E para terminar desses 5 temas propostos, pegando a bandeira que é sempre colocada aqui pela igreja, o Dr. Walter nos ajuda tanto nisso com a equipe, conversemos mais em casa sobre a saúde. Como é que está sendo a nossa alimentação? O que prevalece são gostos ou os propósitos de alimentar? É o paladar ou aquilo que é o melhor? Como é que está o uso do açúcar? Quanto de açúcar a família usa? Quanto de óleo usa? Como é que está o uso das proteínas animais? Dá para fazer alguma coisa para melhorar? Para aperfeiçoar a alimentação? Ali exemplos lindos, né? Gênesis 1:29, Deus dá lá no início de tudo que tem semente, todas as frutas, ser-lhe-á de alimento. É o plano original. Aí vem o dilúvio, aí pode comer alimento, mas tem Levítico 11, não é de todo animal. Dos rimosos, dos que não ruminam, não tem a unha fendida, dos frutos do mar não pode, tem que ser de peixe de escama, barbatana. Opa, então tem um ideal de Deus. Tem um melhor, mas aí você vai ver personagens que nem isso comiam. Daniel propôs no seu coração comer só frutas, legumes e água, e tornou-se mais sábio, mais inteligente, mais saudável do que todos os outros que comeram do manjar do rei. É possível, talvez tenha que fazer a suplementação de B12, como eu faço a cada ano, mas dá para viver saudável sem comer alimento cárneo, assim como Daniel. Dá para desenvolver mais a mente, dá para ler mais, dá para ter mais paciência, dá para poder viver bem. Conversem isso em casa, dialoguem em casa sobre isso. O que a gente pode aperfeiçoar, melhorar aqui? E Coríntios capítulo 10, 31, a Bíblia diz: quer comais ou bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, porque o Espírito Santo habita em nós, em nós. Conversemos mais, amigos, para terminar, sobre nossa comunhão com Deus. Por que eu coloquei esse por último, sendo que ele é o mais importante? Porque a gente é mais atraído por redes sociais, essas coisas,
mas o foco do nosso problema está aqui: falta de comunhão com Deus. Todos nós já tivemos ido a algum local que tinha alguma coisa preparada para comer, uma recepção de um casamento, um aniversário. Normalmente a gente vai como para esses lugares? De barriga cheia ou com um pouquinho de fome? Ou muita fome? Dependendo do convite, o que vai ser, vai com mais fome, não é? Porque se a barriga está cheia, a gente não vai ter vontade de comer nada. Mas como vai ter algumas coisas especiais, a gente quer agradecer o convite e participar. Se nós estivermos cheios do verdadeiro pão que alimenta a vida, não iremos comer dos alimentos que são oferecidos aí fora, porque estaremos saciados. É por isso que Cristo disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E aí, se anda com fome ou anda cheio? Porque se você está com fome, amigo, você está comendo aquilo que não é bom para você. Mas se você anda cheio da comunhão com Deus, você não precisa se alimentar dessas outras coisas. Deixo com a igreja esse último texto bíblico, para a gente concluir. Salmo 119, verso 11, o segredo para viver uma vida cristã de vitórias: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. E aí, vamos fazer um compromisso juntos hoje? Lembra que é de casa para falar um assunto de casa, de família, da intimidade. Vamos conversar mais? Vamos deixar esse negocinho mais de lado? Vamos abrir a boca, olhar nos olhos, dialogar, abraçar, estar junto, falar de temas importantes em casa, conduzir nossos filhos para aquilo que desejamos para eles, dialogando, interagindo, e vamos colocar as palavras de Deus no nosso coração? Quantos querem se unir comigo, a minha família? A gente tem sempre feito isso. Começa o dia, Bíblia, oração, termina o dia, oração, todo dia, buscando a Deus, conversando. Vamos fazer isso juntos? Quantos querem se unir comigo, a minha família? Eu te convido a ficar em pé, para a gente colocar agora esse compromisso diante de Deus. Amém. Nós temos um ministério que quer visitar você. Se não puder fisicamente, virtualmente, quer que você coloque um pedido aqui dentro. Eles vão na sua casa ou te ligam. Procura essa equipe maravilhosa. Fala: olha, orem com a minha família, nos visitem, nosso telefone é esse. A igreja quer ajudar você, a sua família a vencer, mas precisamos tomar a nossa decisão, querer permitir Deus entrar na nossa casa. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por mais esse momento de decisões, um momento de refletir e reconsiderar aquilo que é tão importante, a nossa preparação para a vida eterna. Obrigado pela família que temos, obrigado pelas oportunidades que nos são oferecidas, de realinharmos a nossa família, os nossos propósitos, para que juntos possamos caminhar para a eternidade. Por favor, Pai, entre em nossa casa, entre no casamento, no lar, na vida dos filhos, dos irmãos, dos cônjuges, dos parentes. Faça, ó Pai, morada no coração de cada um. Tire aquilo que tem impedido a felicidade. Tire aquilo que tem impedido o crescimento espiritual. Tire um pouco desse excesso do uso de telas e nos dê mais oportunidades para que assumamos o nosso livre-arbítrio e possamos buscar mais ligação contigo, mais conversa, diálogo em casa, um com o outro, para de fato estarmos preparados para os dias muito mais difíceis que ainda virão. Despeça-nos em paz, dê-nos uma semana de grandes bênçãos e vitórias. E por favor, guarde cada um em cada família aqui representada. Oramos em nome de Jesus. Amém.